Nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti, consagrar o nosso Tadel, consagrar o nosso coração, que o Senhor venha nos fazendo aprofundar no conhecimento do Senhor, que o Senhor venha abençoando cada família que está reunida agora na sua casa, Senhor, para aprender mais de Ti, porque quer conhecer mais o Senhor. Que o Senhor venha nos tocando esses dias, falando com cada um de nós. Nós queremos ouvir a Sua voz, Pai. Tu és o nosso pastor, somos Suas ovelhas, e a ovelha conhece a voz do pastor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias, e nesse tempo podemos, Senhor, perceber o cuidado do Senhor conosco. Nós te damos graças, Pai, pelo seu cuidado, porque Tu és o nosso Pai amado, nosso Deus querido. Em nome de Jesus, nós queremos oferecer o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, no nome de Jesus. Vida e amor, foste luz na escuridão e nos deu esperança, restaurou o nosso coração. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Deste vida e amor, foste luz na escuridão e nos deu esperança, restaurou o nosso coração. É grande, grande é o Senhor. És o meu respirar, então te dou meu louvor. Todo louvor és o meu respirar, então te dou meu louvor. Todo louvor és o meu respirar, então te dou meu louvor somente a Ti. Grande é o Senhor. Sim, Ele é grande. Grande é o Senhor. Mais uma vez vamos dizer que Ele é grande. Grande é o Senhor. Vamos cantar mais uma vez no início. Deste vida e amor, foste luz na escuridão e nos deu esperança, restaurou o nosso coração. Grande é o Senhor. Levante sua voz, exalte ao Rei dos Reis. Grande é o Senhor. És o meu respirar, então te dou meu louvor. Todo louvor és o meu respirar, então te dou meu louvor. Todo louvor és o meu respirar, então te dou meu louvor somente a Ele, a Ti.
grande. Grande é o Senhor. Vamos dizer que Ele é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Exaltemos a sua grandeza. Exaltemos a sua grandeza. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso esconderijo, o nosso alto refúgio, em quem nós confiamos. Nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti. A nossa confiança está em Ti, Jesus. Por isso toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. Toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. Você na sua casa, levante sua voz, vamos declarar isso. Toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. Mais uma vez, toda a terra te exaltará, meu coração declarará. Grande é o Senhor. És o meu respirar, então te dou meu louvor. Todo louvor és o meu respirar, então te dou meu louvor. Todo louvor és o meu respirar, então te dou meu louvor. Somente a Ti. Grande é o Senhor. Sim, Ele é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. aqui,
tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. O meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mesmo quando eu não vejo, estás fazendo. Mesmo quando eu não sinto, estás fazendo. Tu nunca paras, tu nunca paras, tu nunca paras. Mesmo quando eu não vejo, estás fazendo. Mesmo quando eu não sinto, estás fazendo. Tu nunca paras, tu nunca paras, tu nunca paras. Mesmo quando eu não vejo, estás fazendo. Mesmo quando Ele nunca para. Ele sempre está sobre nossas vidas, nos abençoando, nos protegendo, nos amparando. Mesmo quando você não vê, Ele está contigo. Ele está protegendo tua família, Ele está protegendo tua casa. Esse é quem tu és. 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 Pode falar, você que está aí.
o povo dele no deserto durante 40 anos. Sustentou, era quase 3 milhões de pessoas. E a Bíblia diz que não faltou comida, não faltou roupa. O sapato cresceu no pé. Eu quero te falar, confia nele. Deus é um Deus de milagres. Ele pode fazer multiplicar a sua despensa. Deus é um Deus que ouve orações. Se você se apegar a Ele, se você se humilhar diante dEle, depender dEle, Ele vai te sustentar. Ele sustentou aquela viúva que estava ali sustentando o profeta Elias. Ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, mas ela decidiu ser fiel a Deus. Naquela época de tanta crise, 3 anos sem chover, e aquela mulher, ela foi fiel. E Deus abençoou a vida dela, que não faltou farinha, não faltou azeite, até que o Senhor enviou chuva. Deus não mudou, meu querido. Deus não mudou. Confia nele. Leia a palavra dele na sua casa. Leia em voz alta. Gere fé em seu coração através da palavra. A Bíblia diz que nós, quando ouvimos a palavra, nosso coração se enche de fé. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Oh, Espírito Santo, toque agora meus irmãos com o poder do Senhor. Seja fortalecido agora. Deus não mudou. Ele continua o mesmo, fiel, Deus de milagres. Ele não vai deixar os seus filhos desamparados. Ele é Deus, sustentador. Jeová Jireh, Deus de toda provisão. Haja confiança no seu coração agora. Confia no Senhor, se apegue à sua palavra. Creia que Ele é um Deus de milagres. Quero abençoar você. Quero abençoar em nome de Jesus, com provisão, fortalecimento em sua fé. Não se desespera, meu irmão. Não se desespera, minha irmã. Busca o Senhor. Ele é o Deus da história. Sempre esteve com seus filhos na época da abundância, mas também na época da escassez. O Senhor sempre estará conosco. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus de toda provisão. Eu quero te abençoar. Abençoar a sua fé. Abençoar a sua família com fortalecimento nessa hora. Eu declaro, Senhor, uma fé fortalecida. Seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Eu declaro a bênção do Senhor sobre você, sobre a sua casa. Seja forte, não desanime. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Oh, em nome de Jesus. Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, a agência 0052, conta corrente 18820, operação 003. Através do aplicativo PagSeguro com o QR Code da sua tela, através do aplicativo Prover, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Código da nossa igreja é CCA 2020. Se você desejar, você pode também entrar em contato com o nosso tesoureiro, Walter Lopes. Irmãos, que bom estar com você na sua casa. Nós estamos sentindo falta de você. Pena que só pode ter 50 pessoas por culto, mas nós temos experimentado em cada culto uma presença sobrenatural do Espírito Santo. Como isso tem tocado as nossas vidas. É muito bom congregar, é muito bom estar junto, mesmo com máscara, mesmo distante, né? Uma cadeira da outra. Mas o mais importante é estarmos juntos buscando a face do Senhor. E agora nós queremos ofertar ao Senhor com todo o nosso coração. E eu vou ler para você um texto que me chamou muita atenção. Que está em 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 1.
Diz assim: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Me chamou muita atenção isso, né? Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria. Imagina, irmãos, uma igreja sendo provada com muitas aflições e também passando por um momento de extrema pobreza. Uma igreja que tem grande alegria e que uma igreja que é generosa. E Paulo diz no versículo 3, 2 Coríntios 8:3: posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Gente, que tremendo. Depois você pega a sua Bíblia aí e lê aí na sua casa. Que igreja, né? A igreja da Macedônia. Os irmãos estavam passando por um momento muito difícil, muitas perseguições, mas eles não perdiam a alegria. Paulo, ele testemunha aqui, ele diz: olha, com grande alegria, apesar da extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. A minha pergunta é: como você tem reagido quando está passando por escassez, né? Quando você olha, está com dinheiro contado, você continua sendo generoso? A nossa tendência é não ser generoso. A nossa tendência, quando a gente se aperta financeiramente, é ser infiel, irmãos. Mas essa igreja não. Era uma igreja que, apesar das aflições, da extrema pobreza, que Paulo fala palavras fortes aqui, transbordaram em rica generosidade. Que coisa incrível. E Paulo disse: eu testifico, eu posso testemunhar que eles deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E fizeram isso por iniciativa própria. Que coisa maravilhosa encontrar pessoas assim, fiéis nos tempos de escassez, generosas mesmo passando por aperto. Nós precisamos ser fiéis, irmãos. Não importa qual seja a situação. Deus é o Deus do ouro e da prata, e é Ele que abre as janelas dos céus. Então, cabe a mim e a você imitar essa igreja da Macedônia, porque Paulo disse que eles fizeram muito mais além do que eles esperavam. Eles realmente eram um povo generoso. E eu vou orar por nós agora, para que nós possamos imitar os nossos irmãos da Macedônia. Um povo generoso. Não era porque ninguém estava forçando, era por iniciativa própria, porque no coração eles decidiram ser fiéis ao Senhor. Então a vontade de Deus é que a gente seja fiel. Quem é fiel no tempo de escassez, quando tiver abundância, vai continuar sendo fiel também. Então, vou orar por você, você que está passando um momento difícil, você que está desempregado, vou orar por você agora e vou declarar que não importa o tempo, você vai permanecer generoso e fiel ao Senhor, porque é Deus que nos faz prosperar e nós queremos alegrá-lo em toda e qualquer situação, em todo e qualquer tempo. Vamos permanecer fiéis. Pai, nós te agradecemos pelos irmãos da igreja lá em Macedônia, por ser um exemplo para nós aqui, Senhor, do século 21. Senhor, obrigado pelos irmãos que estavam passando por muitas aflições, como está escrito aqui na tua palavra. Senhor, mas eles não perderam a alegria. Eles tinham uma grande alegria. E eles também eram generosos, apesar da extrema pobreza. Eles tinham a alegria de ser generosos. Senhor, muito obrigada por esse exemplo que temos. Nós também te pedimos por nós. Nos dê esse coração generoso. Nos dê esse coração fiel. Senhor, que é fiel em qualquer
tempo da nossa vida. Eu oro por fidelidade. Eu oro por pessoas agora que estão precisando de um milagre de emprego. Deus, que o Senhor abra portas para os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, faça milagres nesse tempo, Senhor, de pandemia. Continue fazendo milagres, como temos visto e ouvido testemunhos de pessoas que o Senhor abriu portas de emprego nessa época. Faça hoje na vida dos meus irmãos que estão precisando, Senhor, de um milagre financeiro, de um emprego. Senhor, eu oro por, acima de tudo, que o Senhor nos dê esse coração generoso e fiel, porque o Senhor é quem nos honra, o Senhor é quem cuida das nossas vidas. Também oramos pelos enfermos nessa hora. Queremos colocar diante de Ti a vida de Rony, abençoá-lo com saúde. A tia do pastor Márcio também, abençoamos com saúde. Senhor, cada irmão, Senhor, que está precisando agora de um toque sobrenatural, toque agora, Senhor, em sua casa, no hospital, traga cura na vida dos nossos irmãos. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que sara. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você, querido. Um prazer estar com você. De promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Boa noite, queridos, a paz. Estamos com mais um Tadel. Estamos com o Tadel online. E é uma alegria estar com você aí na sua casa. E eu quero aqui relembrar algumas coisas importantes. Nós começamos o nosso jejum nessa segunda-feira passada. Ontem, dia 3, começamos o nosso jejum de 21 dias. Iremos até o domingo, dia 23. Então eu quero te desafiar a você estar conosco nessa campanha de jejum. E é um jejum de gratidão. A nossa igreja aqui em Garanhuns está completando 13 anos. E a nossa igreja em Caruaru, 7 anos. Então, o CCA, Garanhuns e Caruaru estão em festa. E nós estamos com este jejum semestral para as duas igrejas. Abra mão de uma refeição, ou de duas, ou faça o jejum de Daniel, ou abra mão de alguma outra coisa. Mas vamos estar nos consagrando ao Senhor nesses próximos 21 dias. Também quero te lembrar que próximo domingo nós vamos estar aqui comemorando o Dia dos Pais. Então, vai ser um culto onde a gente vai poder orar pelos pais e honrar esses homens, que têm sido usados por Deus na vida dos seus filhos. E também domingo nós vamos estar comemorando os nossos 13 anos. Então, nos cultos de celebração, aliás, não só no domingo, Sexta, domingo e agora segunda. Então, nos 4 cultos de celebração, nós vamos ter um momento especial, tanto de honra aos pais, mas também de comemorarmos os nossos 13 anos de existência. Amanhã, quarta-feira, dia 5 de agosto, comemoramos 13 anos de aniversário. Então, foi num domingo, dia 5 de agosto, que o CCA nasceu. Então, eu quero te desafiar aí você a agendar para estar no nosso culto de celebração presencial. Inclusive o agendamento mudou, está agora nas terças-feiras. Então agora, terminando o Tadel, 9 da noite, o agendamento já vai estar no ar, disponível. Entra na página da nossa igreja, ccadoração.com.br, e você vai poder lá escolher ou a sexta, 8 da noite, ou domingo, 10 da manhã, ou domingo, 5 da tarde. E a quarta opção agora são as segundas-feiras, 19h30. Então é mais um culto de celebração. Nós estamos com mais essa opção para vocês. Também quero lembrar da nossa mini vigília. Queridos, está sendo um tempo muito gostoso de busca, de oração, de adoração. Todo sábado, pelo Zoom. Baixa o aplicativo e entra com o link que a gente está enviando nos grupos. Sábado, 11 da noite até a meia-noite. É 1 hora apenas, mas está sendo assim muito gostoso esse tempo. E nossas lives, toda quinta-feira, 9h30 da noite, pelo Instagram da igreja. Nós estamos lá também com um tempo de adoração. A gente sempre traz alguém convidado. E isso tudo para estar perto de você,
porque nós não queremos que você esteja sozinho. Nós estamos aproveitando a tecnologia e a mídia para estar junto de você, ok? Eu comecei também uma nova disciplina com aulas online, né? Eu quero te desafiar a você entrar lá no meu canal do YouTube. Meu canal é Marcos Rocha e lá vai estar as aulas, tanto de escatologia quanto de introdução bíblica e agora uma nova disciplina que é Pentateuco. Nós vamos estar estudando os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Então, te desafio a você estar conosco nesse tempo de estudo, de aprofundar na palavra do Senhor. Eu sei que tem muita gente sedenta e faminta, né, por conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Então, estamos juntos nisso. Quero chamar aqui o pastor Márcio, ele vai estar ministrando a palavra nesse Tadel online, né, eu vou estar orando com ele e eu creio que Deus ele vai falar ao teu coração através da palavra que vai ser ministrada agora. Então, se aquiete, né? Agora fique com o seu coração bem antenado, né? Sua atenção agora totalmente voltada para o Senhor e para a palavra dEle. Senhor, em nome de Jesus, coloca a vida do pastor Márcio, que ele possa ser usado por Ti nessa palavra, que o Senhor possa enchê-lo de graça, de sabedoria. Nós abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Amém. Amém, a graça e a paz, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês em mais esse Tadel. E hoje estou compartilhando a palavra e o tema da palavra é libertos para libertar. Todos nós temos que passar por um processo de libertação. E nós vamos ver um pouco sobre esse processo. Essa é uma palavra baseada em um dos capítulos do livro Pastoreamento Inteligente do pastor Cote. E eu sei que assim Deus falou tanto comigo que esse livro eu queria compartilhar com vocês. Amém? Então, de início eu trouxe aqui para ilustrar um pouco a palavra. Tem aqui uma gaiola. E essa gaiola pode representar a mim e a você, antes de conhecer a Cristo ou até mesmo depois de conhecer a Cristo. Então, muitos de nós podemos até estar presos no emocional, presos em traumas. Tem pessoas que estão paralisadas, não conseguem avançar. Então, isso representa muito as nossas vidas. Então, muitas vezes nós estamos presos. E achei bem interessante, recentemente inclusive eu compartilhei pelo Instagram, estava vendo o Instagram e veio uma cena de um elefante que estava preso em algo muito fino. E isso também fala sobre o nosso potencial. Deus tem coisas grandes na nossa vida, Deus tem propósito específico para nós e muitas vezes nós estamos presos na gaiola. Mas também me chama a atenção que mesmo que eu abra a gaiola, nesse caso aqui está aberta, sabe o que acontece? Se um animal que foi acostumado, que já está adaptado a essa rotina da gaiola, mesmo que abra, é necessário de um processo para que ele possa voar, no caso de um pássaro. Se for, por exemplo, um peixe, então ele tem que passar por uma fase de adaptação se ele estava em um período em cativeiro. E eu creio que Deus quer nos ensinar também a essa nova fase. Às vezes nós temos que se adaptar ao novo, e isso não é tão simples, isso não é tão fácil, isso não é de uma hora para outra, nós vivemos de processo. E querendo ou não, nós temos que aprender a lidar com os processos. E muitas vezes não entendemos os processos. Mas os processos, eu creio completamente nisso, meus irmãos, vêm do Senhor. Então nós não podemos entender, muitas vezes, não entendemos, mas nós convidamos o Senhor para nos ajudar em meio aos processos. E o desejo do coração de Deus é que sejamos aprovados, para que avançamos para um novo nível. Eu quero te convidar a abrir lá no livro de Efésios, no capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 22 até o 28, que diz assim: no sentido de que, quanto ao trato ao passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Eu vou repetir só essa última parte. E revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E aqui no texto Paulo continua: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E esse texto, Paulo está nos ensinando a deixar o velho homem, a velha natureza. E isso não é de uma hora para outra. Chegamos aqui na frente, entregamos a vida a Jesus, glória a Deus. Mas esse é apenas um passo. E entramos em um processo. E nesse processo, a primeira coisa que eu queria falar é sobre regeneração. Que é justamente um processo de sermos gerados de novo por um novo espírito e novos valores. Novo espírito e novos valores. Então, quando convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, entramos num processo de reconstrução. Muitas vezes, assim como eu tive a oportunidade de falar na FARE, nós temos que quebrar aquilo que foi construído de forma errada, para que o Senhor venha e traga uma nova construção, com novos valores e também um novo espírito, porque a partir de agora nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós temos que estar abertos para esse novo do Senhor. Quando fala assim, despojar-se do velho homem e revestir do novo, primeiramente nessa troca de valores, acontece também que os procedimentos que faz jus ao novo nascimento devem começar a aparecer. As nossas atitudes devem ser mudadas. A nossa forma de se importar diante do meio, das circunstâncias, tem que mudar. E não se transforma uma pessoa ou trata problemas espirituais delas sem mudar os valores. E os valores, os nossos valores, devem estar sendo guiados pela palavra de Deus. Tem que nos guiar a palavra de Deus. Interessante que no versículo também diz: não deis lugar ao diabo. E muitas pessoas estão sofrendo, estão passando por ciclo, porque tem dado lugar ao diabo. É como se estivesse fazendo as pazes com o diabo. É como se estivesse, na verdade, convidando o diabo para fazer parte da sua vida. E não podemos separar os nossos valores e os procedimentos de uma respectiva influência espiritual. E isso acontece muitas vezes quando há uma relação, por exemplo, de descontrole, entre a ira, a mentira, o roubo, e se torna uma porta aberta para que o diabo venha atuar na nossa vida. É como se nós estejamos dando a chave da nossa vida ao diabo, e nós temos que ter muito cuidado no tempo de vulnerabilidade. E também nesse tempo de ociosidade para muitos, que estão sem tempo e estão dando lugar ao diabo. E diz: ninguém está vendo, mas Jesus está vendo. E Deus vê aquilo que ninguém vê. Então essa liberdade espiritual e a maturidade se fundamenta na questão do exercício do domínio próprio. Nós temos que dominar o nosso eu. E esse domínio próprio é fruto do relacionamento com Deus. E às vezes não é fácil, às vezes eu erro. Mas, nós temos que se corrigir e avançar. Então vivemos num processo. Não tem como dizer que as coisas que vivenciamos, concluímos tudo. Não, a palavra é bem clara, é de glória em glória. Temos que entender bem isso, de glória em glória. E esse exercício do domínio próprio, eu confesso que não é fácil. E às vezes é mais difícil com quem mais tem liberdade e intimidade com você. Então, geralmente, você não consegue se controlar, você fala aquilo que não era para ser falado, você reage de uma forma errada, a atitude desagrada o coração de Deus. E para dominar
a nós mesmos, muitas vezes é necessário contarmos de 1 até 10. Se não for suficiente, então aumenta a contagem, chegue a 100, a 1000, não sei. Mas temos que exercer o exercício, disciplina do domínio próprio. Respire fundo, é fundamental. Então, geralmente, no meu caso, né, eu e Keila, nós somos as pessoas mais próximas. E entre nós temos que estar controlando o domínio. Porque o meu pior, Keila conhece muito bem. E também o pior dela eu conheço muito bem. E assim o processo, porque é a pessoa mais próxima, que mais tem intimidade, a qual eu mais convivo. Isso é muito comum. Então, o domínio próprio tem que fazer parte da nossa vida. Então, nós vivemos de processos em etapa. E aqui essa escada, ela representa muito bem isso que eu quero falar. Então, nós temos que vigiar, temos que orar, para que possamos avançar para uma próxima etapa. Então, quando subimos um degrau, quando entregamos a vida a Jesus, é o primeiro passo. E aí, na verdade, começa muitas vezes uma guerra, porque o diabo, ele quer que venhamos retroceder e voltar para as práticas do passado. Então, o diabo quer que isso aconteça. Então, uma área que você estava sendo vitorioso, sabe o que o diabo faz? Começa a querer te seduzir novamente. E querer encher teus olhos e os meus olhos. O diabo é o pai da mentira, não se engane. O diabo sempre vai nos lembrar do nosso passado. E quer dizer que não estamos melhor, pelo contrário, estamos piores. Mas nós não podemos dar ouvido ao diabo. Nós precisamos avançar, e muitas vezes para avançarmos, nós temos que silenciar a voz do diabo. E temos que deixar bem claro que ele não tem influência sobre nossas vidas. E às vezes foi apenas um olhar, às vezes foi apenas um post, e às vezes de um post a um olhar você cai e volta para trás. Então a vigilância tem que fazer parte da nossa vida, não dá lugar ao diabo. Então, se você está com vontade de fofocar, silencie sua língua. Se você está, querendo ter uma atitude errada, volte atrás. E às vezes isso aconteceu, mas você vai se corrige. E se é de glória em glória, então até a vinda de Cristo tem coisas na nossa vida que precisa mudar. Tem coisas que precisa mudar. Mas o nosso olhar tem que estar bem fito naquele que é autor e consumador da fé. Então as nossas atitudes não devem serem guiadas pela nossa emoção, mas tem que ser guiadas as atitudes pelos princípios e valores de Deus. E muitas vezes eu erro no meu dia a dia, mas eu tenho que me corrigir, eu tenho que melhorar. Eu não posso ser o mesmo, encontrando os erros, e dizendo, não, eu estou acostumado com isso. Não, nós temos que melhorar e avançar no nome de Jesus. E eu imagino que Deus está aqui em cima, de braços abertos, sabe? Para dizer assim, meu filho, eu estou contigo. Você subiu mais um degrau, você subiu mais uma etapa, você está em outro nível. E talvez você pode pensar comigo, o meu nível retrocedeu, mas agora é momento de correção e avançar para o outro nível. É essa a vontade do Pai. É essa a vontade do Pai. E temos que estar no centro da vontade dEle. O próximo passo que eu queria falar, fala justamente sobre libertação. E você pode perguntar, e o que é libertação? É um processo que se aplica ao conhecimento. E o poder do sacrifício de Jesus Cristo. Aí vem lidando com a história pessoal, geracional e o estilo de vida da pessoa de questão. Gente, é fácil lidar com a história que talvez esteja aqui? Você está preso na sua história? Não. Mas se queremos avançar, temos que lidar com a história de vida, com a geração
E com o nosso estilo de vida também hoje. E é importante mencionar que libertação corresponde a apenas 10% do processo do pacote de santificação. 10%. E muitas pessoas estão associando que libertação é 80%, 90%. Não, vivemos no processo de vida. 10% regeneração e 10% libertação. E a libertação nem sempre está diretamente ligada com a exploração demoníaca ou sintoma de perseguição espiritual. Antes de qualquer coisa, nós temos que lidar com as causas fundamentais da libertação. Primeiro temos que lidar com culpas, com vergonhas, com traumas, com ressentimento. Gente, quando não perdoamos, nós estamos dando a chave para o diabo. O diabo começa a atuar dentro de nós, sabe? E isso cresce. E pode se transformar em tragédia. Aí vem a questão das iniquidades geracionais. Muitos precisam ser libertos dos pactos com o ocultismo e portas da carnalidade envolvendo, aí vem dependência emocional, sentimento entre as pessoas, falta de perdão. E isso é necessário passar pelo processo de libertação. Muitos estão, na verdade, crendo que a libertação é quem está com posse de demônios, mas nem sempre. E para que a pessoa seja liberta, ela tem que querer apenas um passo, porque senão ela vai ser livre, não quer convidar Jesus para fazer parte da sua vida, e sabe o que acontece? Vai ficar pior. 7 vezes pior. A libertação, ela tem por finalidade zerar todo o crédito de injustiça acumulado pessoalmente e geracionalmente por herança. E lidar com a injustiça é muito difícil. E muitos de nós não temos essa coragem, sabe? Quantos de nós já passamos por alguma situação que alguém foi injusto com você? E parece que pensamos em alguns aspectos, para fulano as coisas é mais fácil. Não, eu que era para estar nessa função. Não, para mim os meus passos são muito mais lentos. Isso não envolve apenas a questão ministerial, pode ser que envolva a questão profissional, pode ser também que envolva a questão até acadêmica dos estudos, sabe? Não sei se já aconteceu com você, alguém na verdade não estudava e só tirava 10. E você se esforçava e tirava um 8. E aí? Aí brota aquele senso de injustiça. Talvez você estava esperando uma promoção. E de repente, sabe o que acontece? A promoção não saiu para você. Saiu para outra pessoa que pulou de paraquedas. E como você está lidando com as injustiças? E tem 2 formas de lidar. Ou você, na verdade, libera e confia em Deus. Inclusive, pode fazer uma autoanálise. Ou você, sabe o que é que você faz? Endurece seu coração e pode ficar até com raiva de Deus. E muitas vezes não damos o nome raiva de Deus, mas reagimos como se estivéssemos com raiva de Deus, mas não verbalizamos isso. Gente, nós precisamos entender que Deus tem sempre o melhor. Quantas injustiças eu já passei? E às vezes é muito difícil de assimilar, de liberar e de passar para uma outra fase. Eu lembro que numa empresa que eu trabalhava, então, tinham me dito que eu seria um coordenador, um dos coordenadores dessa empresa.
E no meu coração eu comecei a me sentir, honestamente falando, um dos coordenadores. E foi anunciado em uma das rádios que eu seria o coordenador. E eu estava me sentindo o coordenador. Sendo que essa promoção nunca saiu. E veio outra pessoa que talvez não tinha um histórico parecido com o meu. Talvez ele não estava ali semeando, se gastando pela instituição. E foi promovido. Eu confesso que os minutos iniciais foram bem difíceis. Meu coração se fechou. E eu com muita dificuldade de liberar perdão, sabe? Sabe qual era a minha vontade naquele momento? De me revoltar. De dizer, eu sempre me doei. E as coisas não acontecem para mim. Então sabe o que é que eu vou fazer? Vou fazer as coisas de qualquer jeito. Aí o doce Espírito Santo chega para mim. Sabe o que é que diz? Não. Você tem que fazer o seu melhor para o Senhor e não para homens. O seu melhor. E é interessante falar que muitas vezes o bom é bem diferente do melhor. Mas muitos estão se contentando em fazer o bom e fazer o mais ou menos, ao invés de fazer o melhor. E quando nós fazemos o melhor para Deus, logicamente nós não vamos se frustrar com um homem, com um chefe. Não, que nós estamos com a atitude correta, fazendo o melhor para Deus. E esse é um processo de emudecer qualquer possibilidade de acusação satânica ou perseguição espiritual. Porque diante de uma situação dessa, veja só o que acontece. O diabo, meu irmão, ele quer nos prender. Ele quer nos colocar no cárcere privado. E começa o diabo a criar fortalezas no nosso coração. E começa o diabo a fazer, sabe o quê? Querer nos impedir de avançar. E ficamos presos, paralisados. Mas você vai permitir, honestamente falando, que o diabo venha te prender? A sua vida, a minha vida é uma só. Nós precisamos estar com o olhar fito no Senhor. A palavra dele tem que ser colocada em prática. Não é o que você lê da palavra, mas é o quanto a palavra faz parte da sua vida. E quando nós estamos dando lugar à palavra, sabe o que acontece? A prisão é quebrada, é derrubada, e você começa a avançar para o propósito real de Deus. E eu não quero ficar preso, e eu creio que você também não quer ficar preso. Mas nós precisamos, dia a dia, limpar o nosso coração, corrigir as nossas veredas e avançar. Então eu falei a primeira coisa sobre regeneração, 10%. O processo de sermos gerados de novo. A segunda coisa que eu falei foi libertação. E libertação é realmente permitir que o Senhor entre em áreas da nossa vida, a questão de culpa, vergonha, trauma, ressentimento. A questão também de ressentimento, iniquidades geracionais, pactos. Ou também de portas de carnalidade abertas, envolvendo dependência emocional, sentimental, entre outras coisas. Mas agora eu quero falar sobre reeducação, que é a parte mais difícil, que corresponde a 80%, que visa construir um caráter de obediência em áreas que tínhamos história de pecados e derrotas.
o nosso maior desafio resiste na reeducação da identidade. E essa reeducação não é o que eu sinto, mas é o que Deus quer que eu faça. E isso tem a ver, a reeducação da identidade pode ser na área espiritual, na área sexual, na área vocacional, independente da área. É necessário nós quebrarmos todas as estruturas, como eu quebrei agora. Os sofismas emocionais, que são na verdade as mentiras que o diabo está soprando nos nossos ouvidos, é necessário quebrar. É necessário quebrar muitas vezes a questão dos vícios. É necessário mudar os hábitos, criar hábitos novos. É necessário. Gente, eu acho muito interessante o que o pastor Cote diz. O sangue pode vir na canela, mas não dê lugar à sua carne. Obedeça ao seu espírito, custe o que custar. E isso é uma decisão minha, é uma decisão sua, todos os dias. Todos os dias somos tentados. Todos os dias o diabo quer? Volta novamente. Nos aprisionar. Todos os dias. E todos os dias nós temos que quebrar essas prisões. E lembrar o diabo, o futuro dele, que é no lago de enxofre, sabe? Isso tem que ser prática diária. Não retroceda, mas avance para o propósito que Deus tem na sua vida. E quebre. Quebre. Mas é necessário 3 posicionamentos que devem fazer parte do nosso estilo de vida. O primeiro é aprender a desaprender. E o que é isso? É eliminar os argumentos e raciocínios contrários à sabedoria de Deus. Como os maus hábitos, as ideologias falsas e posturas erradas. Quais têm sido as minhas posturas e as suas posturas? Será que em nós a intolerância, a violência, a amargura, a sarcasmo, desprezo, isolamento? Tenha cuidado com o isolamento, há uma diferença de solidão e solitude. Inferioridade, a soberba, religiosidade, entre outros. Tenha cuidado. É necessário aprender a desaprender. Mas eram práticas que você tinha, que adquiriu no decorrer dos anos, que muitas vezes não é tão fácil assim você deixar de praticar. Mas você precisa desaprender o que aprendeu errado. O próximo posicionamento é aprender. Primeiro é aprender a desaprender. Agora é aprender a reaprender. Está aberto aos novos conceitos e valores que nos aproximam de Deus e nos reconciliam das pessoas. É necessário estar bem aberto para o novo de Deus, para novas práticas. Não, antes eu me importava assim, agora eu tenho que mudar. Antes eu não queria fazer isso, mas agora eu tenho que mudar. Antes, eu não estava nem aí se tinha muita coisa para fazer em casa, as atividades domésticas, ou não. Minha esposa fazia. Mas o Senhor chegou para mim e disse: meu filho, sua postura está errada. Ela trabalha fora para lhe ajudar. E você também precisa trabalhar em casa para ajudar ela. E eu comecei, inclusive eu já tinha compartilhado isso com vocês, comecei a parar de murmurar. Porque às vezes eu ajudava e murmurava. E eu disse: não, eu vou ser mais grato no Senhor. Eu disse: se o Senhor quer me tratar lavando esses pratos, então eu vou te agradecer. Aí eu colocava ali uma pregação, um louvor, ia lavando os pratos. Mas eu comecei a mudar, sabe, o meu coração. E quando eu terminava, eu não ficava chateado. Quando eu terminava,
Eu não ficava com aquele pesar murmurante. Não. Eu tinha as reações, comecei a ter as reações corretas. E é necessário o último tipo de posicionamento, aprender a aprender sempre. E nesse caso, é necessário termos um estilo de vida de humildade, disciplina e sabedoria, que precisa ser preservado. Existem muitas pessoas que, como começaram na sua jornada cristã, começaram bem humildes, mas no decorrer do tempo, perderam a humildade e se tornaram arrogantes, porque conquistaram algo. Talvez porque se tornaram líderes de célula, supervisor, pastor, sei lá o quê. Mas eu quero te dizer que não podemos perder a humildade. Que dia a dia, agora é diferente. Aqui, a ilustração da escada. Porque dia a dia, nós temos que, eu não vou cair, muito bem. Dia a dia, nós temos que descer as escadas da humildade e quebrantamento. Dia a dia. Tem que fazer parte da nossa vida. Muitas vezes, diariamente, temos que pedir perdão. Isso é descer as escadas. Não gostamos, não. Mas é necessário. E as maiores e mais preciosas lições vêm de fontes que desprezamos. E nesse caso, pode entrar um perigo da síndrome da maturidade. Como o pastor Cote fala, as pessoas já se sentem tão maduras que já se apodreceram e não percebem. Eu já sou tal, eu já sou super espiritual, tal. Quando vem com esse sentimento, as coisas já não estão legais, já está adoecido e nem percebeu. Então, assim como vimos, 10% regeneração tem a ver com o novo nascimento. 10% libertação. Mas 80% é reeducação. É o nosso dia a dia. É disciplina. É convidar Jesus para nos ajudar a sermos disciplinados. Mesmo querendo o pecado, dizer não. Mesmo a impureza querendo se alastrar nos nossos olhos, nós dizemos não. Os meus olhos pertencem ao Senhor. E para finalizar, eu queria finalizar com um versículo lá em Eclesiastes 4:13, que diz que melhor é o mancebo pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Que eu e você possamos ter sempre um coração quebrantado. E às vezes não temos, às vezes a nossa postura não é a melhor, mas nós temos que ter, mas eu preciso ter. Dia a dia. Nesse momento eu queria orar por você. E é interessante, a pastora Viviane Martinelli, ela diz assim: para ser libertador, você primeiro tem que ser liberto, né? Ela diz que você tem que ajudar o outro a libertar-se da dor. Mas nós só podemos ajudar o outro a se libertar da dor se nós estivermos libertos das dores. Então, nesse momento, coloque sua vida diante do altar do Senhor. Oh Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos contigo, Senhor. Eu sei que o Senhor não está preocupado com os nossos dons, com os nossos talentos, mas o Senhor está preocupado em quem realmente somos, no nosso relacionamento com Ele. O Senhor não está preocupado naquilo que as pessoas estão vendo, mas o Senhor está preocupado com o nosso interior. Senhor, se tiver áreas da nossa vida que precisa de libertação, Senhor, vem libertando, Pai. Vem libertando. Vem libertando. O primeiro passo é um novo nascimento. Se você não entregou sua vida a Jesus, uma ótima oportunidade. A partir de agora, convide Jesus para fazer parte da sua vida. Com certeza vai ter um link aqui nos comentários e você pode colocar seus dados e convidar Jesus para a sua vida. O segundo passo é passar pelo processo de libertação. Mas o último passo
é passar pelo processo de reeducação. Nos ajuda nesse processo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dizer dia a dia não ao pecado e sim ao Senhor Jesus. Nos ajuda a olhar para Ti sem olhar para os lados, não preferir passar em atalhos, mas querer andar em linha reta, por mais longe que pareça. No nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Colocamos nossas vidas diante de Ti, a vida de cada irmão, de cada pessoa que estão nesse momento acompanhando essa palavra. Assim, Espírito Santo, como eu estou sentindo a Tua presença, eles possam sentir também a Tua presença nas suas casas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.